Salve Maria, honra e força, Templários de Maria, Deus abençoe a todos. Eu quero falar um pouco aqui hoje na aula 2 sobre Teologia da Libertação, sobre os eixos de formação dessa teologia, tá? A Teologia da Libertação, ela é composta, tá, por alguns eixos, né? Na verdade, 4 eixos importantes, que é a revolução e insurgência política, seria o primeiro eixo. O segundo, a dominação da cultura nacional. O terceiro, a evolução interna da própria igreja, a partir da sua própria tradição e cultura. E o quarto, que é mudanças na situação teológica e filosófica, certo? E hoje, nesta aula, eu vou comentar cada um deles. O primeiro eixo é a revolução e insurgência política. Então, que se divide na convergência entre cristianismo e marxismo na América Latina nos últimos 30 anos, que nisso inclui-se a Revolução Nicaragüense, a insurgência da população em El Salvador e o novo movimento operário e popular no Brasil, né? Depois, o segundo seria a integração por parte de setores da igreja de alguns temas essenciais do marxismo, como ideologia de gênero, casamento, dos homossexuais, dos sacerdotes, liberação do aborto, etc. Então, na América Latina, o papel da igreja sempre foi fundamental para a liberdade política, mas as forças marxistas e leninistas utilizaram a igreja como arma política contra a propriedade privada e o sistema capitalista de produção, infiltrando a comunidade religiosa de ideias comunistas anticristãs, assim originando os partidos comunistas na América Latina, como o Partido dos Trabalhadores, no Brasil, ou a união de todos eles como o Fórum de São Paulo. O segundo eixo que eu quero comentar é sobre a dominação da cultura nacional, porque houve uma forte influência marxista na religião, nas escolas, na mídia e nas universidades. A teologia da libertação é uma doutrina política que é disfarçada de crença religiosa e tem 2 significados, antipapal e anti-empresa livre. Ou seja, esses 2 significados se destinam a enfraquecer a independência da sociedade face ao controle estatal, primeiramente. Tá? E a outra ideia é não obedecer às determinações do Papa. Tá? A complexa e origem relação entre o religioso e o político na teologia da libertação é assim reduzida a um mero disfarce, atuando como resultado da estratégia marxista. Tá? Por isso que esse segundo eixo é importante, esse eixo de dominação da cultura nacional. Um terceiro eixo é a evolução interna da própria igreja a partir da sua própria tradição e cultura. Então, a teologia da libertação, em um determinado momento histórico, como a década de 60, por exemplo, atuou em um espaço restrito à América Latina, com uma parte do clero e de leigos cristãos, principalmente católicos, que passaram a sentir a necessidade de utilizar um método marxista de interpretação e transformação da realidade. Então, para o Papa Emérito Bento XVI, ele disse o seguinte, que produziu-se no mundo ocidental um sensível vazio de significação, onde diversas formas de marxismo se transformou em um elan moral e, ao mesmo tempo, em uma promessa de significação que pareciam quase irresistível à juventude universitária. Lembra da nossa primeira aula que nós falamos da JUC, né? A União da Juventude Cristã no Brasil. E ainda diz o Papa, por outro lado, o desafio moral constituído pela pobreza e a opressão não podia ser ignorados no momento em que a Europa e a América do Norte haviam atingido alto grau de opulência, desconhecida até então. As pessoas necessitavam de respostas aos seus novos anseios e que não encontravam nas tradições existentes de então. Então, lembro que eu falei na primeira aula sobre teologia da libertação, que havia um sentimento, principalmente aqui no Brasil, nós estamos falando de Brasil também, né? Principalmente aqui,
que as pessoas saíam da área rural para ir para a área urbana porque queriam maior conforto, queriam maior qualidade de vida, queriam uma educação melhor, né? Então elas saíam de lá da sua terra e iam para a parte urbana, né, dos estados, porque ali havia indústria, ali havia emprego, né, ali havia melhores condições de vida, segundo eles, né? E aí então, só que era muito difícil e as pessoas pegavam e inchavam as periferias das cidades e a pobreza parecia que aumentava cada vez mais. E aí as pessoas não encontravam respostas para aqueles anseios que elas tinham, né? Que na verdade era tudo na verdade era uma ilusão, muito grande, em grande parte, né? E elas não encontravam esses anseios dentro da tradição católica. Né? Elas se viam assim totalmente perdidas, né? Porque elas também não tinham uma base sólida cristã, principalmente os jovens, né? Nós estamos falando dos jovens aqui. Por isso que a juventude cristã, na época, foi muito atingida pela teologia da libertação, pelo marxismo, certo? Bom, depois nós temos o eixo 4, que mudanças na situação teológica e filosófica. As pessoas passaram a procurar respostas em um cristianismo que se deixasse guiar pelos modelos de esperança, fundados cientificamente e aparentemente nas ideologias marxistas. Cientificamente é difícil, né? Então, eles utilizaram, por exemplo, muitos filósofos, né, que passaram pela escola de Frankfurt. Lembro da escola de Frankfurt, e também essas pessoas que passaram por lá, esses filósofos que passaram por lá, lançaram livros, né, teorias pseudocientíficas, né, de que a ideologia marxista poderia ser implantada, né, no mundo e que daria embasamento e respostas àqueles anseios que as pessoas procuravam. Na verdade, a teologia da libertação combina a exegese bíblica e a análise marxista, parecendo responder tanto à ciência quanto aos desafios morais de nosso tempo, onde de modo preocupante se instalou aos poucos a ideologia da esperança e o culto ao pobrismo, né? O culto ao pobrismo, isso é uma coisa muito grave, né? Porque é como se a pessoa, a pobreza fosse algo que tu não precisa buscar, não precisa ter um anseio maior daquela condição que tu vive, né? O importante é tu ficar naquela condição, ainda mais porque eles utilizam essas pessoas, essas vítimas, né? Utilizam o pobre como meio, veículo para eles pegarem e veicularem essas teorias, essas maluquices da teologia da libertação, certo? Então, o eixo 4, a gente precisa analisar e refletir sobre a evolução interna da igreja e seus aspectos que puderam dar vazão a esta contaminação marxista na América Latina. Assim como Max Weber, ao estudar sobre as relações entre a ética protestante e o capitalismo econômico, considerou que havia uma afinidade eletiva entre ambos, né, entre essa ética protestante e o capitalismo econômico, significando que a partir de certas características em comum, há duas figuras culturais sob determinado momento da história, que pode entrar em uma relação de simbiose. Essa simbiose, nesse caso, é um movimento dinâmico entre duas estruturas diferentes e significativas, como o cristianismo e o socialismo, resultando em uma influência em alguns setores ou até fusão devido à forte interação dialética entre ambos, né? Então, alguém não sabe aí o que é simbiose? Simbiose, por exemplo, é quando eu tenho uma árvore vamos ver aqui, eu tenho uma árvore de hibisco, né? Hibisco é aquela que dá, a árvore que dá flor o ano todo, né? E aí nela eu tenho uma trepadeira qualquer lá, uma erva daninha, e elas duas vivem uma relação de simbiose, né? Elas são totalmente diferentes, são estruturas diferentes, têm significados diferentes para a natureza, mas elas vivem aquela relação de simbiose,
certo? E se eu pego e arranco aquela trepadeira do meu hibisco, ele vai sentir. Ele vai sentir. Porque ele tinha uma relação de simbiose, ele tinha essa interação dialética entre eles, né? E aí, então, é isso que acontece entre o cristianismo e o socialismo, né? Bom, desculpa. Quais as áreas de afinidade entre cristianismo e socialismo, então, que permitiram a influência e posterior simbiose em setores da Igreja Católica na América Latina, permitindo o desenvolvimento da teologia da libertação? A moral. O maior imperativo moral e histórico da teologia da libertação é a libertação dos escravos e oprimidos, um aspecto muito interessante, já que percebemos uma influência das escrituras bíblicas, principalmente do livro do Êxodo, que eu tenho falado desde a primeira aula, pelas comunidades de base. Tá? O pobrismo, a valorização do pobre, onde destacamos uma diferença grande entre o pobre da Igreja Católica e o da ideologia comunista marxista. Então, vocês analisem assim aí nos conhecimentos de vocês que existe uma diferença muito grande entre o pobre da teologia da libertação e o pobre da Igreja Católica. O universalismo é o internacionalismo católico, doutrina e instituições internacionais visando a humanidade como um todo, onde destaca-se o humanismo ou a afirmação substancial do gênero humano, acima de todas as raças, etnias e nações. Depois nós temos a crítica do individualismo. Então, tanto o marxismo como o catolicismo rejeitam o individualismo puro, né? O liberal, o racionalista, o hedonista, aquele que procura o prazer, né, como o meio de vida, o empirista. Para ambos, os valores supremos são transindividuais, ou seja, Deus para a comunidade humana e esta para o socialismo. Tá? A valorização da comunidade, da vida comunitária, da partilha comunitária de bens, crítica ao anonimato, da impersonalidade, da alienação, da competição egoísta da vida em sociedade moderna. O anticapitalismo, como apontou Max Weber ao analisar as relações e analogias entre o dogma protestante e o capitalismo econômico, a Igreja rejeita um poder totalmente impessoal e absolutista, que foge de seus congentes morais e religiosos, onde a crítica ao capitalismo liberal é uma das mais ferrenhas críticas da Igreja desde o século XIX. A esperança. Bom, a esperança na teologia da libertação é que eles esperam um reino de justiça e liberdade, de paz e fraternidade entre todos os seres humanos, ou seja, um verdadeiro avatar da sociedade judaico-cristã. E quais são as áreas de divergência? Agora eu acabei de falar das áreas de convergência, agora eu vou falar das áreas de divergência entre a Igreja Católica e o comunismo. O lugar do pobre. O lugar do pobre para a Igreja Católica sempre foi objeto de caridade paternal, enquanto que na ideologia marxista, o pobre é um sujeito na ação revolucionária. Mesmo assim, a Igreja se harmonizou com o capitalismo, considerando sempre o comunismo, leninismo e marxismo como inimigos da fé cristã, embora sempre existindo dentro da Igreja, principalmente nas protestantes, pessoas ou grupos simpáticos a essas doutrinas e ideologias estranhas, né? O pobre para a Igreja Católica é objeto de caridade paternal, enquanto que para o marxismo ele é usado para a ação revolucionária. Para a Igreja Católica, o pobre é valorizado, enquanto que para o comunismo ele é usado. Então, muitos católicos passaram a sentir um vazio de significação. Daí a procura por ideologias estranhas à Igreja, como o marxismo e a teologia da libertação. É como se a teologia da libertação passasse a ser essa promessa de significação, como uma promessa de significado, né? A pobreza é um desafio moral, e se o indivíduo não possui sua fé bem fundamentada, ele passa a seguir essas ideologias ou o crime, o tráfico de drogas e demais ideologias protestantes e o paganismo.
certo? Era isso aí que eu queria passar para vocês. Eu espero que agora não fiquem muitas dúvidas, né? Para a próxima aula, nós vamos falar sobre teologia da libertação e a KGB. Salve Maria, honra e força.